Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é do Igor Geopol, voltando aí com o canal, né? Com os episódios aí depois de um tempo parado. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí dos conflitos no Líbano, envolvendo aí com foco no Hezbollah e Israel. Antes da gente começar a falar do Hezbollah em si, do surgimento do grupo, é bom que a gente entre um pouco na dissertação sobre dois integrantes relativamente importantes para o que a gente vai discutir hoje, que são a milícia das forças libanesas e o movimento Amal. A milícia das forças libanesas, ela consiste num grupo liberal conservador, pelo menos é classificado dessa forma, cristão maronita, que durante os eventos da Guerra Civil Libanesa, que começou em 1975 e terminou em 90, também era uma milícia armada, né, durante esse tempo. Ela foi criada em 76. Um dos seus fundadores foi o Bushir Gumayel, que depois virou presidente, enfim. Seus integrantes, eles eram chamados de falangistas. E durante a invasão israelense de 82, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, eles tiveram boa aproximação e aliança com as forças de defesa de Israel, né, ou a IDF, que são as Forças Armadas de Israel, né, como assim chamam, e Israel em si. O conjunto que fornece a base da parcela de combatentes da milícia armada desse grupo são as forças reguladoras Kataeb, e o partido Kataeb é o que tem a maior participação nesse grupo, nesse conselho que fornece os combatentes. Atualmente, ela é liderada pelo Samir Jadia, né? E, enfim, tem essa é um dos inimigos, é um dos rivais do Hezbollah dentro do Líbano. O movimento Amal, por sua vez, é um partido que é afiliado e identificado com a comunidade xiita. Durante os eventos da Guerra Civil e da invasão israelense também agia como uma milícia armada, né? Tinha o seu braço armado. Foi fundado pelo famoso clérigo Musa al-Sadr, que era o mesmo que depois desapareceu quando foi visitar a Líbia, e que muitos culpam o desaparecimento dele nas costas do Muammar Gaddafi, que para muitos teria matado, inclusive, esse clérigo, pelo sheik Mohammad Yaqub e pelo político libanês Hussein el-Husseini. O Amal, ele recentemente vem tendo uma aliança com o Movimento Patriótico Livre e o Hezbollah, mas não foi sempre assim. No começo eles eram, de certa forma, rivais com o Hezbollah. Ele cresceu forte com apoio através de seus laços com a Síria, os 300 mil refugiados xiitas, né, internos, que foram gerados no sul do Líbano depois dos bombardeios israelenses no início dos anos 80. Eles tinham como objetivo ganhar maior respeito, né, pela população xiita do Líbano e promover uma alocação maior de recursos do governo para a parte sul do país, que era dominada pelos xiitas, que era, inclusive, casa bem com algumas das visões que o Hezbollah tinha para o seu surgimento, que eu vou falar daqui a pouco. O Amal, ele chegou a travar uma longa campanha contra grupos de refugiados palestinos durante a Guerra Civil Libanesa, que parte dela foi chamada de Guerra dos Campos, e após a Guerra dos Campos o Amal travou uma outra sangrenta batalha contra o Hezbollah pelo controle de Beirute, o que de certa forma incentivou uma intervenção militar síria, por isso que posteriormente a Síria chegou a ocupar algumas regiões do Líbano. E o próprio Hezbollah chegou a ser formado por membros religiosos do movimento Amal, que saíram, né, do movimento depois do Nabi Berri assumir o controle total do grupo e a subsequente renúncia da maioria dos primeiros membros do Amal.
Bom, em 1982, as forças de defesa de Israel invadiram o sul do Líbano. Eu já até falei um pouco sobre isso no episódio da Palestina, mas vou falar de novo. Numa tentativa, pelo menos a alegação foi essa, né, de atacar a Organização pela Libertação da Palestina, depois de confrontos fronteiriços entre as duas partes, alegando que a OLP estava promovendo terrorismo, etc. Porque teriam tentado assassinar, né, o embaixador israelense para o Reino Unido, enfim. Mas vale lembrar também que tem a visão da Grande Israel, né, de tentar expandir o Estado de Israel para além do território que tem hoje, numa tentativa de balcanizar o Oriente Médio, fragmentar o Oriente Médio para atender ali os interesses do sistema, não só no sentido de enfraquecer os países de uma maneira geral, de atacar a religião, até porque o islamismo ele é um dos pilares da resistência, né, às intervenções americanas etc. na região, mas também no que tem a ver com os recursos, visto que Israel é um forte aliado dos Estados Unidos, etc. Mas enfim. Bom, no contexto da invasão israelense, uma gradativa insatisfação com os atos das forças de defesa de Israel foi surgindo por conta de algumas ações, né, israelenses durante esses anos 80 e 90. Um deles é o massacre de Sabra e Shatila, onde as forças de defesa de Israel cercaram o campo de refugiados em Shatila, em Beirute, no Líbano, agindo ativamente para que uma milícia chamada as Forças Libanesas, que é o que a gente falou no começo do episódio, comandada por Eli Robeika, com a ajuda dos israelenses, assassinassem cerca de 3.500 civis, a maioria palestinos e libaneses xiitas, né? E as ações incluíram até estupro de algumas mães na frente dos próprios filhos, mutilação de mulheres grávidas por parte dessas milícias, etc. Se fala que os falangistas queriam vingança pela morte do presidente Bushir Gemayel na noite anterior, que foi um dos que fundaram, né, esse grupo. Então a milícia ela foi ordenada pela IDF para limpar a área de membros da OLP, como parte das operações de incursão no lado oeste de Beirute, que a IDF alega que não deu ordens para cometer o massacre, a morte dos civis. O massacre, de certa forma, ele é empurrado para debaixo do tapete, né, até hoje. Em 16 de dezembro de 82, as Nações Unidas condenaram o ocorrido e declararam como um ato de genocídio, só que não teve julgamentos e penalidades posteriores sobre o massacre. Uma comissão chegou a ser criada pelo governo israelense para investigar o massacre, que publicou um relatório em fevereiro de 83, se não me falha a memória, responsabilizando Ariel Sharon, que era na época o ministro da Defesa, né, chegou a trabalhar como ministro da Defesa do Estado de Israel, entre outros, pelo massacre. Uma das testemunhas sobreviventes disse que as milícias queriam se livrar do povo palestino e se vingar da guerra civil do Líbano, que começou em 75, com o conflito entre os palestinos e a milícia cristã Kataeb, que foi aquela que a gente citou lá no começo. Depois você teve o ataque de Nabat Falka, quando aeronaves da Força Aérea de Israel bombardearam um apartamento na vila homônima, que carrega esse mesmo nome, matando 9 pessoas, dessas 7 eram crianças. Depois você teve o massacre de Sormor, consistindo na morte de 13 civis pelo exército do sul do Líbano, que era apoiado pela IDF. Eles atuavam de forma conjunta. Por conta, enfim, de vários desses atos, incluindo o fato de considerável número das mortes terem sido de xiitas, e tendo como pano de fundo o contexto da Revolução Iraniana de 79, além da consolidação das milícias xiitas na área, os clérigos islâmicos, que eram seguidores do Ayatollah Khomeini, que foi um dos líderes da Revolução no Irã, né, foi uma das influenciadores, fundaram o grupo armado Partido, que inicialmente teve suas forças
treinadas por cerca de 1.500 membros do Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica, que é um dos braços paramilitares da República Islâmica do Irã, chegando na região a partir de permissão do governo sírio, que ocupava algumas regiões do Líbano. Já você tem historiadores que dizem que parte da fundação do Hezbollah se deve aos seguidores do Sheikh Aghareb Harb, que liderou movimentos de resistência contra a invasão israelense e acabou, por isso, sendo morto. Um número gradativo de outras milícias xiitas foram sendo adicionadas ao Hezbollah para formar um corpo, digamos assim, principal maior. Eles eram rivais do movimento Amal, como já foi dito aqui, que também iniciou guerrilha logo depois do início da invasão em 82 e o posterior cerco de Beirute. Um dos movimentos também apontados para o surgimento do Hezbollah é a falta de apoio interno e governamental que era dada para a população xiita na época, mesmo que supostamente tivesse sido criado um modelo onde se distribui o poder entre todos os grupos religiosos depois da independência. Um primeiro-ministro de um grupo religioso, o presidente de outro, enfim, num contexto multiconfessional. Então o Hezbollah cresceu como uma organização ativa num sistema político na sociedade libanesa, onde ele está representado no parlamento, no gabinete. Também opera seu próprio braço armado, como já foi dito aqui, estações de rádio e televisão por satélite, financia e administra seus próprios negócios de desenvolvimento social. Bom, agora falando da invasão israelense em 82, que eles chamam de Operação Intervenção no sul do Líbano. Na época, Israel alegou que um assassino da Fatah teria tentado matar o embaixador israelense no Reino Unido, Shlomo Argov, e o primeiro-ministro israelense na época, que era o Menachem Begin, decidiu culpar o LP pelo ato, o que provocou aí o início da operação, que visava expulsar o LP da região. Então a IDF ela montou 3 eixos, pontas de ataque. No dia 6 de junho de 1982, Israel lança a Operação Paz na Galileia. Com 60 mil tropas e 800 tanques, elas adentraram aí o sul do Líbano. Fortemente apoiado pelas aeronaves da Força Aérea, helicópteros de ataque do Exército, artilharia e barcos com ataques aí de mísseis aí da Marinha israelense. Um deles iria na direção mais ocidental, pelas estradas costeiras. Simultaneamente, você tinha um terceiro grupo com blindados, paraquedistas e unidades de comandos navais da Marinha, partindo em navios de desembarque anfíbio de Ashdod, em direção à costa libanesa ao norte de Sidom. E o objetivo aí era empurrar a OLP para numa distância mais longe, dessa região aí. O gabinete israelense autorizou aí uma operação limitada. Begin deixou claro que as tropas não deveriam avançar mais de 40 quilômetros além da fronteira libanesa, o que foi desrespeitado de certa maneira posteriormente. Ariel Sharon, que era o ministro da Defesa, foi o grande rosto por trás disso. E aí jatos caças israelenses destruíram baterias de mísseis antiaéreos sírias no Líbano. Esse ataque surpresa estratégico foi seguido por uma série curta, mas violenta, de escaramuças, de pequenos conflitos terrestres e 2 dias de combate aéreo que custou aí a Força Aérea Síria cerca de 100 aeronaves. Os integrantes do segundo grupo deveriam avançar pela estrada costeira até a cidade de Tiro, desviando e circundando ela para destruir 3 campos bases da ULP na área e se mover até Sidom e Damur, onde o terceiro grupo simultaneamente realizaria outra operação de desembarque e ataque anfíbio, que é quando você, por meio de navios, desembarca aí fuzileiros aí em alguma cabeceira de praia, costa e afins, enfim, para cortar e cercar as forças da OLP que recuavam na área.
Em relação ao primeiro grupo, uma das divisões deveria ir na direção ocidental para se juntar ao segundo grupo, que estava nas estradas costeiras. A outra deveria ir em direção a Jezim e depois para o flanco direto das forças sírias no Vale do Beca, onde eles conseguiram avançar para tentar impedir a chegada dos demais reforços sírios e a interferência dos mesmos aí na Operação Invasão. Ariel Sharon enviou a IDF para Beirute muito além do limite obrigatório de 25 milhas, 40 quilômetros. A IDF começou a ter alguns problemas nessa hora, nessa etapa, o ataque começou a ficar atolado, então começou rapidamente a ficar atrasado, passou por áreas com estradas bem estreitas, o que forçou um avanço lento. Os blindados começaram a ficar presos em grandes engarrafamentos, e o que propiciou que vários veículos blindados começassem a ser nocauteados por combatentes da ULP com armamentos antitanque, escondidos em bosques, né, ao longo de estradas. Um dos batalhões que deveria circundar a cidade de Tiro acabou indo para a direção errada e sofreu uma emboscada. Na direção do centro, de certa forma, tudo foi diferente. Cerca de 2 divisões do exército conseguiram circundar o castelo Biafort. Uma ordem teria sido enviada para adiar a tentativa de capturar o castelo, mas essa ordem não foi obedecida. Ela não chegou e as forças tentaram capturar o castelo, gerando a batalha pelo Biafort, que durou 2 dias e resultou numa vitória israelense bem sofrida, diga-se de passagem. A junção da estrada em Nabatê também foi capturada logo depois. As forças que entraram no Vale do Beca acabaram se abatendo, né, sobre as posições sírias. As forças israelenses pararam no fundo do vale, começaram a flanquear as forças sírias a leste e a oeste. Os sírios estabeleceram uma resistência mínima e realizaram um limitado fogo de artilharia. A IDF continuou avançando em Sidom, atacaram 3 campos de refugiados palestinos em que a IDF alegava que eram usados como bases pela OLP, né, que eram os campos de Rashidia, Burj al-Shamali e Al-Bas, montando trincheiras, e para cada um deles usavam o mesmo tipo de método. Avisavam para os integrantes se retirarem do campo por alto-falante e depois realizavam ataques de infantaria, né, segundo eles. Demoraram cerca de 4 dias para tomar o controle dos campos, porque em alguns deles tiveram que se envolver em combates aí no estilo aí urbano, digamos assim. Uma realização de desembarque anfíbio foi realizada em Sidom, com auxílio do reconhecimento da costa pela unidade Shaet 13 da Marinha. Nos dias seguintes, 3 navios de desembarque correriam entre Israel e Líbano, transportando mais tropas blindadas para a cabeça de praia. A resposta do LP foi limitada a tiros de morteiros que não tiveram muito efeito, enquanto barcos de mísseis e aeronaves israelenses atacavam aí posições palestinas em resposta. No total, cerca de 2.400 soldados e 400 tanques, veículos blindados, foram desembarcados com sucesso. Uma tentativa posterior de paraquedistas da IDF de tentar capturar o centro de Sidom falhou. As forças vindas pelas estradas costeiras, após chegar nos arredores de Sidom, encontraram uma dura e grande resistência nas ruas da cidade e no campo de refugiados de Ai al-Hileh. Então, eles optaram por circundar Sidom para se juntar ao contingente que teria chegado ao norte, enquanto que outro grupamento de paraquedistas e blindados com apoio aéreo pesado e artilharia avançada através do centro de Sidom e outra divisão, né, passou pela cidade para se conectar com as forças do norte e aí completar a captura e enfim da cidade. Depois estourou a Batalha de Jezim, que foi a primeira grande batalha entre Israel e Síria no contexto da Guerra do Líbano de 82. As forças israelenses capturaram a cidade dos sírios, as forças sírias que a aguardavam. Demorou 8 dias para capturar o campo de al-Hileh, depois de duros combates. E para tentar ter superioridade aérea e mais liberdade de operação, a Força Aérea de Israel lança a Operação Molly Cricket 19, quando atacaram e destruíram uma série de alvos da Força Aérea Síria e baterias antiaéreas deles. Depois tentaram capturar Ain Zalta,
mas acabaram sofrendo uma emboscada e foram presos por forças sírias que tinham posições superiores de artilharia, etc. Os israelenses acabaram atolados e um batalhão de infantaria foi enviado de helicóptero para reforçá-los. A cidade só foi capturada após 2 dias de blindados em infantaria. Tentaram tomar a cidade de Sultan Yaqub, iniciando a batalha de Sultan Yaqub, e foram derrotados por forças sírias que estavam esperando a espreita, mas conseguiram recuar por apoio de artilharia depois. Finalizaram a resistência restante em Tiro e Sidon, continuaram avançando em Beirute quando chegaram no subúrbio de Kafr Silo. Batalhões de infantaria de tanques e comandos especiais sírios foram enviados para o sul para reforçar o LP. Quando a IDF deu de cara com uma força conjunta dos dois, tiveram uma batalha difícil, tiveram que parar o avanço na direção oeste da área. Então os israelenses chegaram em Kalbe, cidade que era a última posição aí da Organização pela Libertação da Palestina, antes do aeroporto de Beirute, onde forças sírias foram enviadas para a área assim que o eclodir dos combates acabaram com cessar-fogos aí determinados outrora. O objetivo dos israelenses era capturar o aeroporto e a estrada que ficava atrás. Os israelenses circundaram Kalbe e entraram em Babda. Na área estava localizada a rodovia Beirute-Damasco, que poderia ser utilizada pelo OLP para recuar e escapar. Então, em 14 de junho, começa o cerco de Beirute. Os israelenses optaram por manter a cidade sob cerco ao invés de capturá-la à força, temendo aí um grande número de baixas pelo possível aí envolvimento em combates urbanos duros poderiam ocorrer. As forças israelenses bombardearam alvos dentro de Beirute por terra, mar e ar, tentaram assassinar líderes palestinos de movimentos palestinos por meio de ataques aéreos. A marinha israelense manteve um bloqueio no porto de Beirute com um conjunto de barcos de mísseis e de patrulha apoiados por submarinos. Ariel Sharon ordenou um bombardeio de saturação de Beirute, durante o qual pelo menos 300 pessoas foram mortas. O gabinete israelense limitou Ariel Sharon da maior parte de seus poderes. Ele não tinha permissão, por exemplo, para ordenar o uso da força aérea, nem de blindados, nem de artilharia, sem a permissão do gabinete ou do primeiro-ministro. O cerco durou até agosto, quando um acordo foi alcançado no mesmo mês. Em 21 de agosto, 350 paraquedistas franceses chegaram a Beirute, seguido por 800 fuzileiros navais dos Estados Unidos e bersaglieri italianos, além de forças de paz internais adicionais, para juntar um total aí de cerca de 2.130 para supervisionar a remoção do OLP, primeiro por navio, depois por terra, para Tunísia, Iêmen, Jordânia e Síria. Do todo, cerca de um pouco mais de 8 mil homens da OLP foram evacuados para a Tunísia e os outros cerca de 2 mil homens por terra para outros países árabes. Israel retirou suas forças do oeste de Beirute em 29 de setembro do mesmo ano, encerrando aí oficialmente a Operação Paz para a Galileia. Vale lembrar também, né, que tinha aquele conceito da Grande Israel que a gente falou no começo. Então isso também seria aí um dos tópicos aí dessa operação, embora não seja muito falado aí na mídia, mas enfim, por debaixo dos panos tem esse conceito aí, né? Dezenas, então, bom, nessa parte nós vamos falar um pouco do contexto dos conflitos pós-82, que eu achei que assim o episódio ficaria mais organizado, separar por eras, né? Então a gente agora vai falar depois de 1982. Bom, dezenas de milicianos, né, libaneses pró-Israel foram assassinados nessa época. De meados de fevereiro a meados de março, os israelenses perderam 18, com 35 feridos. Você teve alguns conflitos entre
movimentos xiitas e as IDF, tendo como pano de fundo aí o descontentamento com a invasão, a presença israelense no sul do Líbano e tudo que isso envolveu, que a gente falou no começo, mais para o começo, né, o massacre de Sabra e Shatila, aqueles atos todos lá, que teve a participação das IDF naquela chacina. Bom, em 11 de março, as forças israelenses invadiram a cidade de Zerariah, chegando a matar 40 combatentes do movimento Amal e capturando aí um grande estoque de armas. A IDF se retirou do Vale do Beca em 24 de abril e de Tiro no dia 29. Em junho de 85, a IDF se retirou unilateralmente para uma zona de segurança no sul do Líbano, junto com seu principal aliado libanês, o Exército do Sul do Líbano, completando a sua retirada de tropas para a zona de segurança em 5 de junho. Porém, o Hezbollah, que havia surgido no contexto de 82, continuou também a lutar contra a IDF e o SLA, o Exército do Sul do Líbano, até a retirada final de Israel do Líbano em 2000. O Hezbollah travou uma guerra simétrica usando ataques de atropelamento, de hit and run, e suicidas contra as forças de defesa de Israel e alvos israelenses fora do Líbano, empregando táticas militares e armamentos como o foguete Katyusha, que inclusive se provou ser uma arma eficaz e um dos pilares das capacidades militares do Hezbollah nesse conflito do sul do Líbano na época. Em 2 de janeiro de 88, a Força Aérea de Israel promoveu ataques em Al-Hileh e ao longo da costa norte de Sidon, que inclusive deixaram cerca de 19 mortos e 14 feridos, incluindo 8 civis, 7 crianças e uma mulher, 3 membros da Frente Popular para a Libertação da Palestina, que foi outro movimento que surgiu também. Em maio daquele ano, Israel lançou uma ofensiva de codinome Operação Lei e Ordem, na qual 1.500 e 2.000 soldados israelenses invadiram a área ao redor da vila libanesa de Meidon. Em 2 dias de combate, as IDF mataram 50 combatentes do Hezbollah e perderam 3 mortos no caso, e tiveram 17 feridos. A IDF destruiu a sede do Hezbollah na cidade de Marrakech e a Guerra Civil Libanesa chegou oficialmente ao fim com o Acordo de Taif em 89, só que o combate armado continuou por pelo menos até outubro de 90 e no sul do Líbano até pelo menos 1991. Aí você teve uma guerra de baixa intensidade e combates esporádicos até a retirada total israelense em 2000. Conflitos continuaram com o Hezbollah, com baixas para ambos os lados, né? O Israel atacava, promovia ataques aéreos, Hezbollah devolvia, né, dando uma resistência complicada para Israel. Em janeiro de 2000, o Hezbollah conseguiu matar o comandante da Brigada Ocidental do Exército do Sul do Líbano, o coronel Akel Hashem, na sua casa, né, dentro da zona de segurança. E depois desse assassinato, se gerou muitas dúvidas sobre a liderança do Exército do Sul do Líbano na região. A operação e a forma como foi apresentada na mídia deram um golpe, né, digamos assim, devastador na moral desse grupo. Durante a primavera de 2000, as operações do Hezbollah aumentaram consideravelmente, com perseguição persistente, né, de postos militares israelenses no território libanês ocupado, controlado pelos israelenses. Em 24 de maio, Israel anuncia que retiraria todas as tropas do sul do Líbano, por conta de que o conflito não teria acabado ainda, o conflito com o Hezbollah continuou, enfim. Era algo que certamente já estava desgastando já a presença israelense na área. Todas as forças israelenses se retiraram do Líbano ao final do dia seguinte, mais de 6 semanas antes do prazo estabelecido, de 7 de julho. A retirada israelense acabou resultando no colapso do Exército do Sul do Líbano, e aí você teve um rápido avanço das forças do Hezbollah na área, que acabaram obtendo o poder. Quando as forças de defesa de Israel se retiraram, milhares de xiitas libaneses correram de volta ao sul para recuperar as propriedades que perderam. Essa retirada foi amplamente considerada uma vitória para o Hezbollah,
aumentando a sua popularidade no Líbano. A completude da retirada ainda é contestada, porque o governo libanês e o Hezbollah afirmam que Israel ainda detém uma região que seria de soberania libanesa, que seria as fazendas Sheba, que é um pequeno pedaço de território na fronteira entre o Líbano, Israel e Síria, que tem aí, no caso, a sua titularidade disputada. Por exemplo, inclusive, um dos exemplos desses ataques suicidas, sendo que foram realizados contra as IDF, a gente pode citar aí o ataque, né, a um quartel-general das Forças de Defesa de Israel em Tiro, no Líbano, em 82 e 83, que teria tido a autoria desse ataque atribuída ao Hezbollah, onde 103 israelenses foram mortos aí nesse ataque suicida, o que configurou uma das piores perdas da IDF até hoje, inclusive. Bom, agora vamos falar agora de 2006, mas antes vamos pegar um pouco do gancho do que a gente estava falando no final da parte anterior, né, do pós-82. Entre 2000 e 2006, você teve uma série de conflitos fronteiriços de baixo nível entre Israel e Hezbollah pelo controle das fazendas Sheba, que era esse território disputado, localizado ali na fronteira entre as colinas de Golã e o Líbano. Que as colinas de Golã, inclusive, é outra região que tem a sua soberania disputada, porque a Síria alega que é uma região que Israel anexou à força e que era de soberania síria. O conflito, basicamente assim, consistiu em trocas de fogo de artilharia. O Hezbollah usava barragens de foguetes e depois você tinha a artilharia do exército de Israel, da IDF, em resposta incluindo, né, ataques aéreos da Força Aérea. Esse conflito ele foi um dos fatores que culminou na Guerra do Líbano de 2006. O conflito em 2006 começou em 12 de julho. Combatentes do Hezbollah dispararam foguetes contra as cidades fronteiriças israelenses com uma distração para um ataque de mísseis antitanque contra 2 Humvees, né, que são uma espécie de, vamos dizer assim, jipes, falando de um jeito chucro aí, blindados que patrulhavam o lado israelense da cerca da fronteira. Israel, a Hezbollah alega, né, do lado do Hezbollah, que esse ataque foi feito em resposta a atos israelenses de agressão anteriores, né? A emboscada deixou 3 soldados mortos, 2 soldados israelenses foram sequestrados e levados pelo Hezbollah para o Líbano. Em resposta aos ataques de diversionistas do Hezbollah, a IDF realizou uma verificação de rotina, né, das posições e patrulhas para descobrir o que aconteceu com aqueles 2 Humvees lá. Uma força de resgate foi imediatamente enviada para a área, confirmou que os 2 soldados estavam desaparecidos. Um tanque Merkava MK3, um blindado, um helicóptero foram imediatamente despachados para a região. Só que o Merkava acabou atingindo uma mina terrestre, matando todos os tripulantes que estavam dentro. E 2 foram levemente feridos por fogo de morteiro quando estavam tentando recuperar os corpos. Bom, aí o primeiro-ministro israelense na época, Ehud Olmert, descreveu a captura como uma ação de país soberano no Líbano que teria atacado Israel e prometeu uma resposta, segundo ele, muito dolorosa e de longo alcance. Israel praticamente culpou o governo do Líbano pelo ataque, pois teria sido realizado a partir do território libanês e alegou que foi feito com permissão do governo. Em 12 de julho, você teve a batalha de Aita al-Shabab para a cidade, né, homônima, né, de mesmo nome.
e as aldeias vizinhas de Ramia, Al-Qazar e de Bil, no sul do Líbano. Desculpa aí se a minha pronúncia aí não, às vezes não é tão boa, né? Eu não sou tão influente assim não estou tão influente assim no idioma ainda não. A batalha terminou em 14 de agosto, bem depois, né? A IDF ela falhou em conquistar e capturar a cidade. A partir de 13 de julho, as forças de defesa atacaram o Líbano por mar terrestre, numa operação um pouco maior. As forças terrestres israelenses realizaram várias incursões pelo território líbano. O chefe do gabinete na época, que era o Dan Halutz, até teria dito que se os soldados não forem devolvidos, que eles fariam o relógio do Líbano retroceder 20 anos, ou seja, meter bomba na porra toda, resumidamente. Enquanto o chefe do comando norte de Israel, Udi Adam, disse: esse caso é entre Israel e o Estado do Líbano, onde atacar. Uma vez dentro do Líbano, tudo é legítimo, não apenas o sul do Líbano, não apenas a linha de poste do Hezbollah. Então, o gabinete autorizou uma retaliação severa e dura ao Líbano. No dia 13, Israel começou a implementar um bloqueio terrestre e marítimo no Líbano. A Força Aérea lançou a Operação Densidade, terminou com resultado inconclusivo, com os dois lados proclamando vitória no confronto. O aeroporto internacional de Beirute, que era o único aeroporto internacional do Líbano, foi bombardeado, forçando todos os voos internacionais na época a serem desviados para o Chipre. Então, o exército de Israel disse que o aeroporto foi usado para contrabandear armas por Hezbollah, que é a mesma coisa que eles alegam em todos os ataques aéreos que eles fazem, por exemplo, na Síria atualmente. E aí o Hezbollah lançou cerca de 100 foguetes Katyusha nas cidades israelenses de Naharia, Safed, Hatzor Hagilit, Rospina, Kiryat Shimona e Carmel, e nos assentamentos agrícolas de Matat, Sassa, Pequim, Beit Shean, Biria, Biranit, Kabri, Gesher Hadzif, Sar e Benami, resultando aí em cerca de 30 feridos. No final do mesmo dia, um Katyusha Meron matou 2 pessoas, de acordo com as fontes israelenses na época, uma avó e o seu neto de 5 anos. Os moradores de Haifa foram mandados para abrigos antiaéreos. Em 15 de julho, Israel atacou portos comerciais na cidade de Beirute e Trípoli, incluindo os portos de Jounieh e Anchit, 2 cidades predominantemente cristãs, inclusive matando vários civis. Na manhã de 16 de julho, várias barragens de foguete Katyusha atingiram as cidades ao norte de Haifa, Acre e Naharia, e explosões também foram ouvidas em Rosh Hanikra, incluindo 8 funcionários, né, da empresa das ferrovias de Israel, que teriam sido mortos por ataques diretos de foguetes na estação de trem de Haifa. Em 16 de julho, o presidente libanês Emile Lahoud e fontes militares do Líbano afirmaram que as forças israelenses usaram bombas incendiárias de fósforo branco, que são armas proibidas hoje em dia, né, contra alvos civis em aldeias na área de Arqub, no sul, acusando aí Israel de usar armas proibidas contra civis libaneses. Inclusive, Israel também chegou a usar o mesmo fósforo branco em Gaza, usaria novamente esse fósforo branco um tempo depois em Gaza. Durante o meio tempo, houve troca de ataque de artilharia de foguetes em cidades israelenses e ataques aéreos de artilharia da Força Aérea IDF em cidades libanesas, com incursões israelenses no sul e duros combates fronteiriços. Em 22 de julho de 2006, cerca de 2.000 soldados entraram no sul do Líbano, tomaram a aldeia libanesa de Mahon al-Ras, uma aldeia com fama entre os israelenses de ser uma área de preparação para o Hezbollah, e alvejaram um complexo religioso em Sidom. Entretanto, as forças de defesa não conseguiram capturar totalmente a aldeia e os objetivos terminaram em resultado inconclusivo. Até 23 de julho, cerca de 270 ataques aéreos israelenses teriam sido, né, realizados em todo o país. Enquanto isso, mais ou menos 90 foguetes atingiram o norte de Israel, matando 2 pessoas em Haifa e ferindo aí
70. As forças de defesa de Israel iniciaram uma incursão envolveram guerrilheiros do Hezbollah em Bint Jbeil. Novamente, desculpa se minha pronúncia não é tão boa, que era a maior cidade libanesa perto da fronteira, iniciando assim a batalha pela cidade. Inclusive essa batalha é bem famosa, né? A galera que é mais inteirada aí dos assuntos envolvendo Hezbollah, Israel e Oriente Médio conhece bem, né? Ela terminaria em 11 de agosto com a IDF com uma força de 5 mil militares falhou em conquistar a cidade. O Hezbollah tinha mais ou menos 150 a 500, um contingente de 150 a 500 membros, né? E a IDF falhou em conquistar a cidade, encontraram forte resistência. Em 30 de julho, sob a cobertura de ataques de artilharia, tropas terrestres das forças de defesa avançaram para as aldeias de Talib e Adissa. A IDF de novo disse que a vila estava sendo usada como local de lançamento para ataques de foguetes. No mesmo dia, a Força Aérea realizou um ataque aéreo na vila libanesa de Cana, que teria atingido um prédio de 3 andares na pequena comunidade de Al-Quraibah. Nesse ataque, 28 civis foram mortos, dos quais 16 eram crianças, o que provocou aí a parada por parte de Israel dos ataques aéreos por 48 horas. E você teve aí um crescente número de pedidos de cessar-fogo nesse conflito. As forças de defesa de Israel até chegaram a admitir atacar o prédio, mas inicialmente negaram que a explosão que causou as mortes em massa fosse resultado do ataque. Os moradores de Cana e do prédio disseram que o prédio desabou devido ao bombardeio israelense. Até 1º de agosto, a Marinha de Israel realizava bombardeios costais nas vilas costeiras libanesas. O Hezbollah alegava que destruía alguns navios da Marinha de Israel, com combates terrestres ocorrendo entre os braços armados do Hezbollah e unidades de infantaria paraquedistas do exército de Israel, com baixa para ambos os lados. Depois de bombardear as últimas rotas terrestres aí para Beirute, e aí efetivamente, praticamente, segundo eles, cortar a capital libanesa de suprimentos de recuperação, né, de socorro, Israel divulgou um comunicado dizendo que os ataques foram, na verdade, para frustrar as tentativas civis de armar o Hezbollah. Em 11 de agosto de 2006, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou por unanimidade a resolução 1701 do Conselho de Segurança para visar tentar acabar com essas hostilidades. Ele foi aceito pelo governo libanês e pelo Hezbollah em 12 de agosto e pelo governo de Israel no dia seguinte. O cessar-fogo entrou em vigor às 8 horas do horário local, em 14 de agosto de 2006. Nos termos dos ataques, de acordo, você teve todo o estudo, né, desse conflito posterior. Descobertas de investigações militares do pós-guerra determinaram aí que o bombardeio, né, das forças de defesa de Israel conseguiram apenas destruir apenas cerca de 100 dos 12 mil lançadores de foguete que o Hezbollah tinha. O fogo maciço de artilharia do exército de Israel e da marinha, ou seja, a grande quantidade de disparos que eles fizeram, levou de forma assim, sem ter tanta eficácia, levou a uma grande escassez de munição no final da guerra. O bloqueio feito ao Líbano foi retirado entre 6 a 7 de setembro de 2006. Em 1º de outubro, o exército israelense informou que havia completado sua retirada ao sul do Líbano. Informação que foi teria sido confirmada pela UNIFIL, que é a Força Interina das Nações Unidas no Líbano. E, entretanto, né, a situação relacionada às fazendas Sheba permaneceu no mesmo status. No final do conflito, o Hezbollah considerou ele como uma vitória divina. Israel, dentro do ambiente interno, as opiniões públicas no geral foram de que muitas falhas foram cometidas ao longo da guerra e que uma grande oportunidade havia sido perdida. Embora Israel rechace boa parte dos israelenses rechace nessa narrativa de que Israel perdeu a guerra e que, na verdade, teria terminado em resultado inconclusivo.
Bom, e acredito que assim, tudo que eu podia ter falado aí de 82 para cá, eu falei, né? Então, espero que vocês tenham gostado aí do mais um episódio aí do canal. Tava um tempo parado, né? Porque quem me segue sabe que eu tô passando aí por algumas coisas complicadas, enfim, tem a faculdade, então ficou em um tempo parado, mas agora aproveitar esse resto de férias aí para tentar retomar aí. Enfim, espero que vocês tenham gostado aí do episódio. Espero que tenha ficado relativamente completo, né? E tenha ajudado vocês a entender aí esse processo. Eu devo fazer um episódio para falar entre as relações entre Irã e Israel e um pouco desse conflito de procuração entre os dois aí, que também envolve o Hezbollah. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.